Graças e paz, queridos irmãos. Boa noite a todos. Mais uma semana em que nós nos encontramos por meio desse canal para estudarmos juntos o Catecismo Maior de Westminster. Nós já chegamos aqui à pergunta de número 32 hoje. Nas últimas semanas temos visto sobre o Pacto da Graça. Vimos que Deus ele não deixou todos os homens naquele estado de miséria e de perdição. Alguns, os eleitos, ele os transportou, né, os incluiu neste novo pacto, o pacto da graça. É sobre ele que nós temos estudado. Na semana passada nós vimos quem é, né, com quem foi feito esse pacto, com Cristo Jesus e em Cristo Jesus com os eleitos, né, foi o que nós estudamos. E hoje o texto do Catecismo nos direciona à manifestação da graça de Deus. Como é que a graça de Deus pode ser vista nesta nova aliança? Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? E a resposta longa, aqui. A graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele livremente, importante, prover e oferecer aos pecadores um mediador e a vida e a salvação por ele. Exigindo a fé como condição de interessá-los nele, promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar essa fé com todas as demais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a santa obediência, como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus e como caminho que Deus lhes designou para a salvação. Vamos orar, meus irmãos. Pedimos, Senhor, a tua bênção, Pai. Que o Senhor nos conduza através do poder do teu Santo Espírito para compreendermos as profundas maravilhas da tua palavra. E no estudo dessa doutrina bendita e sublime, nós também encontremos aplicação para a nossa vida, que possamos conhecer mais o Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós e conhecer a nós mesmos, e assim viver adequadamente em santa obediência. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Resumidamente, meus irmãos, a resposta curta aqui dessa longa resposta de 3 slides, tendo Deus nos enviado um mediador e provido vida e salvação a nós, através da fé que ele também provê. Deus nos enviou um mediador que nos proveu vida e salvação, e isso é alcançado por nós, eleitos, através da fé que ele também provê a nós. Basicamente, é o resumo aqui da ópera. Eu queria ler inicialmente um texto em Isaías 42, que fala justamente sobre esse mediador da nova aliança, a partir do verso 5 até o verso de número 7, texto que já está na sua tela, e diz assim: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, e dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Então essa é um texto que antecipa esse mediador, que, como nós vimos na semana passada, foi anunciado ainda no Jardim do Éden, quase que imediatamente após a queda. Né? O Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente enquanto esta lhe fere o calcanhar. Mas foi só na plenitude do tempo, como Paulo escreve lá aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, em que ele nasceu, o Filho de Deus nasceu de mulher, nasceu sob a lei, com um objetivo: resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Perceba então que o papel do mediador é de reconciliação, é de reconciliar duas partes contrárias. Isso de modo geral, né? Os juízes no nosso país, por exemplo, têm esse papel de reconciliar duas partes contrárias. No caso da humanidade, a reconciliação a ser feita era com Deus. O homem que fora expulso da presença do Senhor no Jardim do Éden, e nos termos de Paulo aos Romanos estava destituído da glória do Criador, precisava de um mediador que restabelecesse esse relacionamento. Nesse sentido, então, a Escritura, irmãos, está cheia de mediadores. Nós temos estudado aos domingos, durante esse período, o livro de Levítico.
Temos visto Arão e Moisés servindo em muitos momentos como mediadores entre o povo e Deus, reconciliando o povo pecador e o Deus Santo através das ofertas e dos sacrifícios. No entanto, nós também temos visto isso, eles eram mediadores falhos, né? Por isso Cristo é mencionado lá na carta aos Hebreus como o mediador de uma aliança superior que foi instituída com base em promessas superiores. Capítulo 8, verso 6. Que promessas são essas? O catecismo mostra para nós. Vida e salvação. Prover e oferecer um mediador e a vida e a salvação através dele, por ele. Então a graça nesse segundo pacto também se manifesta naquilo que os eleitos recebem através do mediador, vida eterna e salvação dos pecados. Romanos 6,20 nos mostra isso de maneira muito clara, meus irmãos. Além de outro texto, João 3,36, vamos ler os dois, Romanos 6, a partir do verso de número 20, até o final diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, nesse texto fica muito claro. Nós somos libertos do pecado e recebemos também, por fim, a vida eterna em Cristo Jesus. E esse é o que Paulo chama de o dom gratuito de Deus. Aquilo que Deus nos dá em Cristo, no mediador. E outro texto, João 3,36, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, nós reconhecemos essa mesma verdade. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Grava aí essa sentença. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, essa é a graça do pacto. Outra graça que o pacto oferece é que Deus oferece através deste pacto, é vida e salvação através da obra do mediador, que é Cristo Jesus. No entanto, se nós avançamos, percebemos que esse pacto possui uma exigência para nós, uma exigência como condição de interessá-los nele. Então, para que nós nos interessemos, né, por Cristo Jesus, nos voltemos, ah, disponhamos a nossa atenção, a nossa vontade a esse mediador e a estas graças que nos são oferecidas pela sua obra, existe uma exigência, é fé. Então Deus exige dos eleitos a fé como meio de apropriação dessas graças, a vida e a salvação. Então, para que nós recebamos a vida eterna e a salvação dos pecados, nós precisamos do quê? Precisamos crer, é o meio de apropriação. E que texto, além desse que nós já lemos, deixa isso muito claro para nós? É o famoso João 3,16. Texto que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho inteligente para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então é aquele que crê que recebe a vida eterna. Esse é o meio de apropriação. E aí a gente poderia parar e pensar, bom, beleza. Então essa graça está disposta, essas graças estão dispostas a mim através da obra do mediador, e o que eu preciso fazer é crer. Fim. Não termina aí. O que nós precisamos também entender, meus queridos, é que essa fé não é produzida por nós mesmos. Perceba que o catecismo continua e diz que Deus também promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, e só a eles, para neles operar essa fé. O Senhor também então promete o Espírito Santo e confirma essas promessas ao conceder o Espírito Santo. E é o Espírito quem opera a fé nos eleitos. É Ele quem faz essa obra bendita. Fica claro no texto de Efésios 2, conhecido também, quando o texto diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, a fé. A fé não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus, não de obras. Ou seja, não é com a força do próprio braço humano, para que ninguém se glorie nisso. A fé é um meio de apropriação das bênçãos concedidas por Deus em Jesus. Além disso,
A fé que nós temos para nos apropriar dessas bênçãos não foi desenvolvida por nós mesmos. Ela nos foi concedida. Ela nos foi dada, né, como um presente, como mencionei aqui. É um presente de Deus para nós. E aqui nós reconhecemos que Deus nos dá a fé através do Espírito Santo. É Ele quem trabalha, quem opera, quem realiza esse serviço em nós, no nosso coração. Além disso, de operar a fé em nós, o texto da confissão também diz que o Espírito opera as demais graças salvadoras. Isso quer dizer, meus irmãos, que o Espírito também opera em nós arrependimento, tanto o arrependimento inicial que nos faz voltar a Cristo, como o arrependimento contínuo dos nossos pecados cometidos aí no correr da vida. Ele opera também a santificação, nos fortalecendo, capacitando para a luta contra o nosso próprio pecado. É Ele quem nos regenera, quem transforma o nosso coração, quem muda a nossa direção, quem nos faz viver. Enfim, então, tudo isso é o Espírito que faz, essas graças salvadoras. E especificamente com relação à santificação, nós vemos isso muito claramente no fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 22, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né? Uma paciência longa, mais abrangente, mais duradoura, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito, né, aquilo que o crente deve manifestar, deve se esforçar para ter, também é desenvolvido no eleito pelo Espírito Santo. E esse desenvolvimento, né, essa santificação culmina na expressão seguinte que nós encontramos no slide próximo, que é essa santa obediência, da qual fala aqui o catecismo. Né? Então, o Espírito, operando essas graças salvadoras, nos habilita na prática dessa santa obediência. Quando Ezequiel antecipa os termos desse novo pacto, lá no capítulo 36, versículo de número 37 não, 27. Ezequiel 36, 27. Ele antecipa os termos dessa nova aliança, dizendo assim: ó, porei dentro de vós o meu espírito, e depois disso, o que vai acontecer? Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus coloca o seu espírito em nós, nos dá o seu espírito prometido, e esse espírito nos habilita a essa santa obediência. Andar nos estatutos do Senhor, guardar os seus juízos e os observar. Ou seja, obedecer à vontade de Deus, cumprir com os seus mandamentos, viver segundo o seu querer para nós, segundo os seus desígnios registrados na Escritura Sagrada. E no fim, essa santa obediência, né, que é impulsionada pela obra do Espírito, é o que evidencia a sinceridade da fé, a fé verdadeira. Um exemplo muito vívido disso, meus irmãos, é a igreja em Tessalônica. Paulo diz, quando agradece por essa igreja, em 1 Tessalonicenses 2,13, ele diz assim: olha, tenho outra razão para agradecer, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, acolhestes como palavra de Deus, a qual, com efeito, né, verdadeiramente está operando eficazmente em vós, os que credes. Então vocês que têm fé operada pelo Espírito Santo, têm sido mudados, transformados pela palavra de Deus. Ou seja, essa palavra, ela é a representação de que a fé de vocês é verdadeira. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Essa santa obediência evidencia a fé verdadeira. Além do mais, na perspectiva humana, esta santa obediência também é a evidência da gratidão que os eleitos têm por essa obra graciosa e bendita que Deus realizou na sua vida. E por último, também é o caminho que Deus preparou para a salvação, é o meio de apropriação dessa salvação, a consolidação dessa obediência, o que mostra que nós de fato seremos salvos. Porque, não porque nós somos obedientes, bons demais, porque é uma implicação de que o Espírito está trabalhando na gente. Assim, então, Deus manifesta a sua graça nesse segundo pacto, no pacto da graça, né? Em resumo, para a gente aqui gravar, como que Deus manifesta a sua graça neste segundo pacto, na nova aliança, preparando e enviando um mediador, Jesus Cristo,
concedendo aos eleitos salvação e vida eterna na obra desse mediador, na obra redentora de Cristo Jesus. E por último, assim, né, criando um novo povo, a igreja, entrega ao Espírito Santo que opera a salvadora neles e os concede as demais graças salvadoras e os habilita a obedecer a Deus. De maneira prática, o que isso muda na nossa vida? Nós percebemos, meus irmãos, que não tem nada nesse pacto que seja feito por nós. O pacto de obras, ele dependia da obediência humana, do cumprimento de Adão. Não é assim no segundo pacto. Isso garante o sucesso dos termos dessa aliança. A salvação que nós recebemos graciosamente, mediante a obra de Cristo, nos foi aplicada pelo Espírito Santo, não pode ser tirada da gente. Além disso, meus irmãos, não há motivo para nós nos gloriarmos. Ah, porque eu sou crente, o fulano de tal não. Porque eu fui salvo, o fulano de tal não. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Recebemos a salvação graciosamente, nem mesmo a fé que nos é exigida como meio de apropriação destas graças é obra nossa, mas é um presente de Deus. E nós lemos, para que nós não nos gloriemos em nós mesmos, para que nós nos gloriemos em Cristo Jesus. Assim, então, aprendemos sobre a manifestação da graça no segundo pacto. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e encerrar nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, de, guiados pela sistematização de irmãos nossos do passado, considerar o texto bíblico sagrado, bem como as suas aplicações e implicações para a nossa vida. Agradecemos-te, Senhor, pela graça manifestada nesse segundo pacto, que nós de fato não merecíamos, mas o Senhor, em misericórdia, de acordo com a sua livre vontade, como vimos, aplica em nós, nos concede esse mediador, junto com os benefícios de vida e salvação, bem como nos outorga o seu próprio Espírito, a operar fé, nos habilitar a obedecer e assim evidenciar a fé verdadeira em nós. Agradecemos-te por isso, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus assim os abençoe. Desejo a todos um bom resto de quarta-feira, um resto de semana. Nos vemos aí na igreja, sábado, domingo pela manhã, às 9 horas, e domingo à noite, às 18. Certo? No mais, Deus abençoe. Tchau, tchau.